Passamos ao processo 23.658, continua como relatora a nobre conselheira do SNE, Benício de Araújo, a quem concede a palavra. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de processo autônomo instaurado, consoante o determinado pelo Acórdão número 10.121, de 15 de dezembro de 2016, objetivando esclarecer divergências que foram verificadas quanto ao número de professores que atuavam em Feijó no exercício 2016, tendo em vista que as informações da Secretaria Municipal de Educação divergiam do que constava em folha de pagamento. Após a distribuição dos autos em 21 de março e posterior envio à DAFO, a segunda inspetoria, após diligência, se manifestou pela citação do atual gestor municipal e do senhor Ramerli da Silva Albuquerque, folhas 41 e 54, em obediência aos princípios do contraditório e ampla defesa, foi determinada a citação, tendo o prazo de defesa transcorrido inalbis. A DAFO, por meio da segunda inspetoria, concluiu que o quantitativo de professores constantes na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Feijó em janeiro, abril, dezembro do ano 2016 estava acima da demanda necessária para atender as turmas de salas de aula em funcionamento, 209, não sendo possível a área técnica, em razão do decurso do tempo, atestar se todos os profissionais encontravam-se, de fato, exercendo as atividades para as quais foram contratadas. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou nos autos. É o relator, Excelência. Com a palavra ao Ministério Público para o seu pronunciamento. Trata-se de processo autônomo aberto por determinação do item 2 do Acórdão número 10.121/2016, objetivando esclarecer as divergências acerca do número de professores informados pela Secretaria Municipal de Educação, que difere do constante em folha de pagamento. A área técnica, para subsidiar a instrução e análise do presente processo, solicitou a apresentação de informações do quadro funcional da educação do município de Feijó para o ano de 2016, que não foi atendida pelo responsável do ente. O relatório de análise técnica verificou a existência de inconsistências na folha de pagamento e lotação funcional dos servidores da educação do município de Feijó, pelo que sugeriu a citação do responsável para que se manifestasse sobre o assunto. Diante da ausência do encaminhamento dos documentos necessários para a instrução, a nobre conselheira relatora determinou a expedição de ofício ao prefeito de Feijó, solicitando o envio dos documentos inicialmente requisitados sob pena de aplicação de multa. O gestor, em atendimento ao ofício, encaminhou parte das informações solicitadas. O relatório de análise técnica complementar verificou a existência de equívocos no número de cargos efetivos de professores em salas de aula na Prefeitura Municipal de Feijó, pelo que sugeriu a citação dos responsáveis para que apresentassem defesa. Com efeito, foram citados para a defesa os senhores Amerli da Silva Albuquerque, ex-prefeito, e Kiefer Roberto Cavalcante Lima, que é o prefeito, que não aproveitaram a oportunidade. O relatório complementar constatou que o quantitativo de professores constantes na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Feijó, nos meses de janeiro, abril e dezembro de 2016, estava acima da demanda necessária para atender as turmas de salas de aula em funcionamento. Entretanto, em decorrência do decurso do tempo, que impossibilitou atestar se todos os profissionais encontravam-se, de fato, exercendo as atividades para as quais foram contratadas, bem ainda diante do fato de que esta Corte, quando do julgamento, processo número 21.540/2016, dígito 50, aplicou multa ao gestor responsável em razão das diversas contratações de professores, sugeriu a não aplicação de multa nestes autos para não configurar dupla penalidade. Sugeriu ainda que o atual gestor exonerasse todos os servidores provisórios que estivessem no quadro da Secretaria Municipal de Educação sem lotação na docência e, após as formalidades de estilo, sugeriu o arquivamento dos autos. O processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 13 de março de 2019 e devolvido no estado em que se encontrava por solicitação da Secretaria das Seções para fins de digitalização em 26 de março de 2019. Por determinação da nobre conselheira relatora, foi realizada a juntada da petição de folhas 118 e 119. O processo foi novamente remetido ao Ministério Público de Contas em 2 de abril de 2019. Analisando o feito, constata-se que a diferença de valores apurada entre o sistema de atos de pessoal do Tribunal de Contas do Estado do Acre, o SICAP, e a relação de pagamento da Prefeitura, alusiva aos valores pagos aos professores na Prefeitura Municipal de Feijó, ocorreu, sobretudo, em razão de erros formais na designação de cargos.
como bem demonstrado, os servidores Maria Mislane Cordeiro de Aleixo, Sebastiana de Souza Mendonça, Antônio José Nascimento da Silva, Isania Socorro M. da Silva e Maria Rosinéia Gomes da Silva constam como professores na relação do SICAP, ao passo que na relação encaminhada pela Prefeitura, eles aparecem como serviços de apoio. Por outro lado, a servidora Maria Vinete de Araújo consta na relação do ente municipal como professora, no entanto, no SICAP, a referida servidora consta como serviço de apoio. Bom, apesar dos erros nas atribuições dos cargos, os servidores constam em ambos os relatórios, SICAP e Prefeitura, o que esclarece a divergência inicialmente apurada de R$ 44.888,20. Quanto ao servidor Gilderlene Moreira Lima, embora ele não conste na relação encaminhada pela Prefeitura, verifica-se que ele figura na relação do SICAP, tendo recebido a quantia de R$ 11.910,64, referente aos pagamentos dos meses de janeiro, fevereiro, abril e maio de 2016, o que demonstra ter ocorrido apenas um erro material no envio das informações da Prefeitura. Ademais, no que tange à diferença encontrada no mês de dezembro, no montante de R$ 622.718,94, temos que se refere aos valores que foram pagos aos servidores relativos ao 13º salário. Assim, a divergência de R$ 679.517,78, inicialmente apurada entre o SICAP e a relação de pagamento da Prefeitura, foi integralmente esclarecida. Por outro lado, verifica-se que o quantitativo de professores constante da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação nos meses de janeiro, abril e dezembro de 2016, de fato, estava acima da demanda necessária para atender às 209 turmas de salas de aula em funcionamento. Foram identificados 180 professores exercendo a docência e 94 servidores exercendo outras atividades pedagógicas ou de licenças justificadas, totalizando 274 professores, restando um total de 105 professores sem lotação, conforme o quadro número 4 de folha 69. A maioria desses professores sem lotação foi contratada como temporários para desenvolver as atividades em 2016. Dessa forma, considerando que o gestor, à época, já foi responsabilizado nos autos do processo número 21.540/2016, em razão das contratações de diversos professores provisórios, deixamos de propor a aplicação da multa. Ante o exposto, considerando a falta de apuração de dano, concordamos com o entendimento da área técnica, sugerindo a notificação da origem para a exoneração dos servidores provisórios que estejam sem lotação no quadro da Secretaria Municipal de Educação, ou apresentação de justificativa para a manutenção do número excedente, sob pena, dentre outros, de responsabilização pelos valores despendidos, seguida do arquivamento dos autos. É o pronunciamento. Com a palavra, a nova conselheira relatora para proferir o seu voto. Obrigada, Excelência. Trata-se os autos de processo autônomo instaurado consoante o determinado pelo Acórdão 10.121 de 2016, para esclarecer divergências quanto ao número de professores que atuavam em Feijó naquele exercício, tendo em vista que as informações da Secretaria Municipal de Educação divergiam do que constava em folha de pagamento. A área técnica verificou que havia 274 professores contratados entre efetivos e temporários, com lotação em sala de aula, e 105, sendo 16 do quadro efetivo e 89 do quadro provisório, sem a lotação especificada, enquanto a quantidade de salas de aulas era 209. No acórdão 10.121, de 2016, o ex-gestor foi condenado ao pagamento de multa, R$ 14.280, pela não realização ou em razão da realização de processo seletivo, quando a despesa de pessoal já estava superior ao previsto em lei. Conclui-se que não havia o devido controle pelo ex-gestor, primeiro, em razão do desencontro entre o número de salas de aula e quantidade de professores temporários e efetivos, e a duas, tendo em vista que a contratação desses professores deveria acontecer em restritas hipóteses, não sendo possível aferir a lotação de todos os profissionais contratados por Feijó no exercício 2016, em razão do decurso do tempo. Demorou muito esse processo, devendo a DAFO, contudo, prosseguir na análise da legalidade das contratações de professores realizadas por aquela municipalidade. Desse modo, considerando que já houve a penalização do ex-gestor, observa-se cabível o arquivamento do feito, e não a notificação para o atual gestor. As contratações temporárias são de 2016, nós estamos no ano de 2019.
Posto isto, voto pela extinção do feito, uma vez que, em razão do decurso do tempo, não se mostra possível aferir a completa lotação dos professores em atividade no exercício de 2016, bem como sua regularidade. Pela notificação do senhor Ramberli da Silva Albuquerque acerca do acórdão a ser proferido e do senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima sobre o apurado, recomendando-se que se atenha às hipóteses legais de contratação em caráter temporário. Remessa de cópia do acordo à DAF para acompanhamento das contratações de professores pelo município de Feijó, observados os artigos 37, 9 da Carta Federal e 22, parágrafo único, inciso 4º da Lei Complementar número 101/2000, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Esse processo era apenas para verificação de um item de um acórdão proferido. Então, nós não podemos, aqui nesse processo, determinar nada para o atual prefeito, né? Porque aqui o que se verificou foi apenas o cumprimento ou não de um item do acórdão. E isso não foi possível a DAF verificar. Eu voto, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Excelência, já vimos muita coisa aqui nesse tribunal, mas contratação do professor acima da sala de aula, cada dia é uma surpresa. E aí os gestores às vezes vêm aqui e dizem, não tem como enxugar a folha, eu não tenho como enxugar. Mas realmente é isso, a nova relatora está perfeita, encaminhamento correto. Apenas pediria a DAFO que nessas situações seria importante aqui, já que houve uma divergência entre colocação de funções, se eu tinha as vagas criadas em lei dentro desta atividade extra, que isso não foi verificado. Então, eu poderia estar contratado, apesar de que na temporária eu posso fazer como prestação de serviço, mas isso não foi trazido aos autos. Mas, de qualquer forma, é extremamente interessante, eu acompanho o voto da nova relatora, excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Ana Lu Maria. O sonho de qualquer conselheiro, de qualquer auditor do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, é o nosso sistema de pessoal. Esse sistema de pessoal, ele é o sonho que ele funcione como está funcionando o Lincoln, né? Porque ele nos daria a real situação dos municípios e assim, a gente não passar batido, porque eu advogo a ideia que, por mais que seja uma coisa muito séria, se o tribunal passa muito tempo para analisar aquilo, passou batido. Agora, nessa minha ida lá na sua cidade, o conselheiro Valmir, conselheiro Polanco, a prefeita esteve lá um pouquinho com a gente. Na verdade, a gente não foi para... No nosso trabalho, não precisava ser ouvida a prefeita, só a secretária. Ela soube que a gente estava lá e foi nos visitar. E lá, conversando com ela está respondendo uma situação da administração passada, de uma situação de um concurso que foi feito para a zona rural, os professores eram para a zona rural, foram todos contratados agora, foram contratados à época na zona urbana, e agora o promotor, ele quer dar um prazo para a prefeita que bote todo mundo na zona rural. Só que isso tem mais ou menos uns 5, 6 anos, e hoje a zona rural está com o seu quadro todo completo. Está todo... Passou batido o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas, passaram batido. É muito justo, tá? Correto o promotor de procurar, depois de 5, 6 anos, que cumpra aquele concurso. Mas como? Que não tem mais vaga. Se o pessoal que hoje está na zona rural já estão trabalhando há 5, 6 anos, aí aquele pessoal não tem mais condição. Então, essas situações, a gente tem que pegar, botar a nossa violazinha no saco e pronto. Então, está corretíssima. Conselheira, voto com a conselheira. Decisão decidiu-se à unanimidade, nos termos do voto da nobre conselheira relatora.